Olá, turma do nono ano. Aqui é o professor Giliardi para mais uma aula de história. Vamos lá. E para a aula de hoje, a gente vai ver um resumo sobre o que é história, como calcular os séculos e o Brasil colônia, ou seja, o Brasil quando era dominado por Portugal, né? Não era um país independente ainda. E aqui, primeiramente, a gente se depara com o que é história, para que estudar história, por que estudar e para que serve. Vamos pensando. É uma ciência, uma narrativa, ela conta o passado ou é uma investigação? Bom, a gente vê que todas essas perguntas desaguam, né? Ou seja, elas nos mostram o que é a história. Aqui tem um significado, né? Que ela é pesquisa, é conhecimento, advindo de uma investigação. Essa palavra vem do grego isto, que ela significa testemunho, né? Foi identificado na narração. Mais tarde ela continuou sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática, né? É uma ciência. Nos mostra a história da humanidade ao longo do tempo. Ensina a criar modelos, né? Aqui está Heródoto, considerado o pai da história, um grande filósofo grego que começou, né, com ele nessas investigações, que viveu no século V a.C. Foi o primeiro historiador, pois pesquisava muito, investigava muito o passado para obter conhecimento histórico. Mas qual é o conceito de história? A gente pensa que história é aquela que se é inventada. Mas aqui não, aqui é a história como uma ciência. Que ela está presente através dos tempos. Conta fatos e narrativas e conhecimentos. Tradição adquirida, né, por documentos, imagens e até músicas antigas. É uma narração dos fatos que ocorreram em particular com a humanidade, acerca do passado da evolução. Esta história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez, desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. E aí a gente vê James Harvey, que cita isto. A história é o registro da sociedade humana, a civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Aqui está mais uma definição. E aí a gente vai vendo a importância da história. Então, história é um processo dinâmico que sempre está mudando. Estuda o passado, a ação dos homens e o passado, a ciência dos homens do tempo e a narração de fatos. Para o historiador francês Marc Bloch, se define como ciência, estudo do homem e do tempo. Mas para que estudar história? Um dos principais objetivos é resgatar os aspectos culturais de um povo ou de uma região, para buscar o entendimento do processo de desenvolvimento. E aqui a gente vê uma grande verdade. Entender o passado também é importante para compreender o presente. Como a gente vai entender o nosso presente se a gente não conhecer o nosso passado? Conhecer como se deu as coisas que resultaram naquilo que a gente está vendo hoje. É muito importante estudar a história. A história nos mostra muitas coisas importantes. E agora a gente chega aqui numa nova etapa da aula, né? Que é o cálculo de séculos. É muito importante saber isso, pois desta maneira a gente vai se localizar melhor no tempo. Para isso vamos assistir um vídeo rápido, preste bem atenção. Bom galera, vídeo para mostrar como fazer o cálculo de século. Tomamos como base o nascimento de Cristo, que representa o ano 1. Vamos fazer esses exemplos aí na tela, e vocês vão ver que é bem simples. Primeira coisa é analisar os dois últimos números da data do ano em questão, e aplicar uma das duas regras. Se terminar com 2 zeros, o século é o número anterior. Se terminar diferente de 2 zeros, somar 1 ao número anterior. Vamos entender aqui
tomando como base o primeiro exemplo, 1750. Ele termina com 2 zeros? Não, pois tem um 50 aqui, beleza? Então você vai pegar o 17 e vai somar 1, ou seja, século 18. 1700, os dois últimos números, termina com 2 zeros? Termina. Então o número anterior representa o século, ou seja, século 17. Tá vendo? 2000 agora, termina com 00? Termina. Então 20 representa o século, que é o século 20. 2001, 0 e 1, aplica a regra de baixo, tá vendo? Termina com 00? Não. Então você vai pegar o número anterior, que é 20, e vai somar 1, tá vendo? 21. Ou seja, os dois últimos números, pessoal, é apenas para você saber se você vai somar 1 ou não. Aqui, ó, tempos atrás, 500 anos, termina com 00? Termina. Então o século é o número anterior, ou seja, 5. Você vai lá e coloca século 5. 960, termina com 2 zeros? Não. Então você vai pegar o número anterior a esses dois últimos números, que é o 9, e vai somar 1. Século 10. Número 99, termina com 00? Não. Então você vai pegar o número anterior, que é 0, e vai somar 1, ou seja, século 1. E faz sentido que 99 seja século 1, pois está dentro do século que a gente considerou o nascimento de Cristo, que vai do ano 1 até o ano 100. E aí completa o primeiro século. Então assim, galera, eu espero que tenha entendido o exemplo. Você analisa os dois últimos números e olha o que é que vem antes. E aí você vai lá e usa a regrinha. Bom, pessoal, a gente viu aí como calcular os séculos de uma maneira prática que vai nos ajudar na nossa atividade. Bom, em 1500 chega a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral no Brasil, começando a história do nosso país. Porém, Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. E aí a gente vai perceber o seguinte: essa viagem se decorreu no tempo das grandes navegações que a gente estuda ao decorrer do ensino fundamental. E a partir dessas navegações foi que se deu a história em escala mundial, onde pôde conhecer novas terras. E a gente vê de onde partiu essas navegações, né? Lá em cima está Lisboa, mas Portugal faz fronteira com a Espanha. São países pequenos, mas com uma grande história, muito importante. E o que foi o Brasil colônia? Vamos ver aqui. O Brasil ele foi dominado um tempo por holandeses, espanhóis, portugueses, alemães, cada um em uma área. Juntos-se, principalmente Portugal, explorou a economia. O que o Brasil tinha de bom. Naquele tempo, principalmente o pau-brasil, que hoje está em extinção, quase não se vê. A cana-de-açúcar, onde eles plantavam ela, saiu plantando onde desce, pois eles exportavam ela, né? Era uma monocultura, ou seja, só plantava a cana, pois dava lucro, e o trabalho escravo. Com o tempo eles foram explorando novas coisas, como a pecuária, a criação de gado também, até chegar na exploração das riquezas minerais, como ouro e diamante. Toneladas de ouro foram para a Europa durante este tempo. Mas para a expansão do território, com o tempo, eles adentraram o Brasil com os bandeirantes, fazendo novas explorações, chegando a prender índios e etc. E a gente vai ver aqui a seguinte. A gente vê que, deixa eu botar aqui, vê que o Brasil foi explorado primeiramente na sua parte litoral, ou seja, perto do oceano. Depois foram migrando para o interior até explorar completamente. Mas a gente vê que as principais cidades brasileiras são perto do litoral, como São Paulo, né? Rio de Janeiro, entre outros. A gente vê no mapa a seguinte, que não existiam estados, né? Com o tempo foram criando capitanias que eram
correspondente aos estados que a gente conhece hoje. Aqui a gente vê a imagem, né? Para o Brasil, uma árvore nativa que foi ricamente explorada. Sua madeira, ela tinha uma tinta muito apreciada. Eles utilizavam ela, né, para fazer tingir tecidos e também fazer construção de navios. E acabou entrando em extinção. A agricultura, a criação de gado. A agricultura, principalmente a cana-de-açúcar, a criação de gado também exploraram bastante. E por último, exploraram as indústrias, as minas, que foi o ciclo da mineração que a gente também vai estudar ao decorrer do nosso ano. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né? Muito obrigado pela atenção de todos. A atividade vai ser sobre principalmente o que a gente viu na aula aqui, tudo. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.